Seja bem-vinda ao nosso canal. Na verdade, seja bem-vinda ao primeiro quadro desse canal, que é o Café com Produto. Aqui eu espero conversar com você sobre o universo da gestão de produtos, como eu já faço em outros canais, mas sem pressa, sem corte, pra gente realmente aprofundar, sem ter muito dedo ali com as palavras, como acontece em outras redes, e também sem muita pressa e muita edição, igual acontece em outras redes que a gente conhece, né? Então, eu tô muito animada com esse projeto. Se você ainda não me conhece, meu nome é Daiane Correia, mas dadas as apresentações, a partir de agora você pode me chamar de Dai, tá? E algumas pessoas também me chamam da menina do Diário de um P.O., porque eu produzo conteúdo há bastante tempo lá no meu Instagram, que é @Diário de um P.O., e também no LinkedIn, que tá como Daiane-Correia, então fica à vontade para me seguir nessas redes. Mas eu quero mesmo é passar esse tempo aqui com você nesse vídeo. E eu gosto muito de consumir conteúdo, assim, enquanto eu tô fazendo um cardio na academia, enquanto eu tô lavando uma louça, arrumando a casa. São os conteúdos que me distraem, porque eu consigo fazer alguma coisa e aprender ao mesmo tempo. Então, um pouco desse projeto surgiu dessa ideia. Outra coisa que também eu quis conectar é que em toda empresa que eu passei e com todo mundo que eu converso, normalmente tem uma agenda nas empresas que chama Café com Produto, que é um momento onde designers, pessoas de produto se reúnem para trocar conhecimento, dividir experiência, falar algum perrengue que elas estão passando naquele momento. Então, esse projeto também é uma forma de aumentar e expandir essas trocas. Por isso, se você não concorda com alguma coisa, tem uma opinião diferente, passou por algo similar, por favor, deixa aqui nos comentários pra gente ter bastante troca. E para começar, eu quero já adiantar que a gente vai falar sobre estratégias, sobre carreiras, vamos analisar produtos, teremos convidados e convidadas muito especiais, mas é isso, no resumo, tá? Já segue aqui para você não perder os próximos vídeos e bora começar, porque eu espero que as nossas trocas e os aprendizados desse vídeo estejam tão quentinhas quanto esse café aqui. Bora lá? Para esse primeiro vídeo, eu fiquei pensando qual conteúdo trazer, porque agora, no final de 2024, eu completei 10 anos trabalhando com tecnologia. E desses 10, acho que quase 9, assim, foi trabalhando, de certa forma, com gestão de produtos. E eu passei por tantas polêmicas, tantos altos e baixos, assim, e teve um momento onde a nossa carreira de Product Manager teve um boom, assim, de procura, de oferta, né? Os salários foram lá em cima. E hoje em dia já não tá tão assim, né? Então, se você tá buscando entrar na área agora, eu achei importante trazer um pouco de contexto de aonde nós estamos e o que você deveria esperar. Mas para você que já está trabalhando com gestão de produtos, eu fiquei pensando, será que a gente já refletiu do o que nos fez trazer, o que nos fez chegar até aqui? E aí eu resolvi trazer nesse primeiro Café com Produto, um pouco da história da gestão de produtos no Brasil nos últimos 15 anos, assim, começando lá por 2010, mais ou menos, um pouco antes, até os dias atuais. Então, fica até o final, porque eu também vou trazer uma parte de tendências, assim, e o que esperar para 2025. Vamos tentar entender por que que essa carreira de Product Manager, por que que essa profissão é bem remunerada, por que que ela é tão disputada, por que que tem tantas polêmicas no LinkedIn, né? E também por que que tem tantas responsabilidades. Então, bora lá começar o nosso Café com Produto falando sobre a primeira época da gestão de produtos, quando nem se falava em gestão de produtos de fato. Bom, pra gente começar, eu quero falar das origens, assim, né? Eu comecei a trabalhar mais ou menos nessa época também. Pra gente fazer uma retrospectiva aqui, a gente vai ter que voltar lá em 2010, 2012. Naquela época, não se falava de empresa de tecnologia, de startup. A gente tinha o quê? Tinha software house, fábricas, né, empresas que construíam software, que entregava software in-house ou terceirizava profissionais de tecnologia dentro das empresas, e dentro das empresas tinha uma área de TI, não era tipo o foco da empresa. Então era bem um escritório assim, meio vibe The Office, que cada um tinha sua baia, inclusive tinha até ramal. Quando eu comecei a trabalhar, meu sonho era ter um ramal, e eu acho que naquela época não era tão importante assim, ainda era meio que estagiária, nunca tive um ramal pra chamar de meu, mas eu achava o máximo. Então, é dessa época que a gente tá falando, sabe? Da época onde as empresas tinham setores de tecnologia. E naquela época, as startups começaram a se popularizar, assim, uma ou outra, e também começou a popularizar aqui no Brasil as metodologias ágeis, por conta do Manifesto Ágil. Mas ele não nasceu lá em 2010, tá? O Manifesto Ágil surgiu lá em 2001. Era um grupo de pessoas que já desenvolviam software, e o Manifesto Ágil veio para tentar equilibrar a forma de desenvolvimento e não, de fato, de gestão de produtos. Então, a carreira mais próxima que a gente conhecia
perto do que a gente faz hoje, diria que é tipo gerente de projetos, porque era esse cara que era essa pessoa que fazia orçamento, que cuidava da operação, tipo, do início ao fim, até a concepção do projeto, até a entrega daquele projeto, mas acabava aí. Não tinha alguém que acompanhava. Normalmente, esses pedidos vinham de um alto escalão da empresa, tipo, temos que desenvolver esse software, e o gerente de projetos tinha que coordenar a empresa toda para fazer a bagaça sair. Basicamente era isso. Então, tem algumas semelhanças com o que a gente faz hoje. Tem muita coisa daquela época de gestão de projetos que eu uso no dia a dia, então, inclusive, uma das polêmicas era essa, né? Tipo, gestão de produtos não é igual gestão de projetos, mas tem sim as suas similaridades, tá? Mas, enfim, a carreira mais próxima que a gente tinha era essa, que cuidava de tudo, e com as metodologias ágeis, com o Manifesto Ágil, começou a se popularizar o Scrum, que foi a primeira metodologia que estourou aqui de desenvolvimento ágil. E as empresas, elas estavam sempre tentando se diferenciar, né? Então, o Scrum meio que foi a bola da vez para as empresas conseguirem se digitalizar e entregar inovações, entregar software mais rápido, que era um pouco disso que o Scrum se propunha, né? Ter documentação, menos documentação, mas que fosse mais efetiva, que tivesse entregas contínuas, pequenas para conseguir comprovar o valor. Então, não era bem oficial com o Scrum. Surgiu o primeiro papel de produto, que era o Product Owner, mas lá nesse começo nem era assim um papel, um cargo. Era tipo um gerente de projetos que também ocupava o papel de Product Owner, ou um desenvolvedor que também ocupava esse papel. Não era bem oficial. Foi só a partir ali de 2013, mais ou menos, que a gente começou a ver as empresas brasileiras de fato adotando essas metodologias, criando times Scrums. Então já começaram a ter times mais multidisciplinares, a gente começou a tentar fazer entregas mais consistentes, e eu fiquei tentando puxar na memória alguma empresa dessa época, assim, pra gente tentar aprofundar, e eu lembrei do Submarino. Aqui no Brasil foi tipo um boom, né? Foi uma das primeiras empresas digitais que tinha um escritório mais voltado para tecnologia, que era uma plataforma de e-commerce muito grande, inclusive depois foi adquirindo outras empresas dentro do grupo, realmente focando nessa experiência de e-commerce. Então, o Submarino, nessa época aqui de 2010, 2013, é uma boa referência do que a gente começou a ver, assim, de empresa de tecnologia e metodologias ágeis e esse papel do PO. Lembrando que esse papel do PO, ele não existia. Lá fora até tinha na década de 90, antes ainda, né, na década de 90, a gente tinha um papel também que era mais próximo, assim, do PO, que era o do Program Manager. Era um papel lá da Microsoft que eles criaram para desenvolver o Excel. E lá, esse Program Manager era a pessoa que, tipo, olhava para a parte técnica, sabe? Então, o gerente de projetos, igual eu comentei, ele cuidava de tudo. E como a Microsoft era uma empresa de tecnologia que estava desenvolvendo um software, esse papel do Program Manager era o mais próximo que a gente tinha de uma pessoa de produto que cuidava das funções técnicas, olhava para a usabilidade, valor do negócio, né? Pensava realmente em cada etapa ali da jornada. E essa mudança foi inspirar, a gente foi se inspirar nela muitos anos depois, né, igual? E aí, passando um pouco do tempo, né, a gente foi começando a aprender. Eu comecei a trabalhar com gestão de produtos mesmo ali em 2014, 2015, depois que eu saí do curso técnico e comecei na faculdade. E aí, eu tava dentro do Magalu. E é engraçado essa transformação, porque a gente tinha empresas tradicionais, exemplo Magazine Luiza, começando a se falar de transformação digital. As empresas queriam se transformar, né? Chegou o smartphone, o desenvolvimento ficou muito mais fácil, ficou muito mais barato, desenvolvimento de aplicativos nativos. Então, a gente começou a ver essa evolução da tecnologia e tinha muita empresa que ainda não estava digital, ainda não estava, não tinha um e-commerce estruturado, não tinha um aplicativo. Então, nessa época, eu estava no Magazine Luiza, o meu primeiro papel foi um papel de analista de produto, e eu lembro que o Magazine optou por uma estratégia muito legal, que foi formar pessoas internas. Então, o Magazine pegou profissionais que atuavam nas áreas de negócio daqueles produtos. Exemplo, eu trabalhava num time de cartão, que era o cartão Luiza, e de carnê, que é aquele pagamento por boleto, né, o carnezinho. E os POs dessa época que cuidavam desses produtos, que iam digitalizar esses processos, foram trazidos das áreas financeiras que já cuidavam de cartão e de carnê. Ou seja, aqui a gente já falava de ter pessoas com uma expertise de negócio, e aí a gente formaria essas pessoas em gestão de produtos. E aí o Magazine começou a investir nessa profissão e deu super certo. Eu sou muito grata porque foi realmente, assim, anos em que eu me desenvolvi muito rápido. Mas
Mas além dessas empresas tradicionais, também começou a surgir startups. Então, nessa época, começou a surgir 99 Táxi, Peixe Urbano, nossa, eu usava muito Peixe Urbano, PagSeguro, que é uma super empresa hoje em dia. O Peixe Urbano a gente não vê tanto, né? Mas 99 Táxi a gente consegue ter muito case para pesquisar. Eles foram um dos que testaram essa ideia de MVP, de testar uma solução sem ter o software desenvolvido. Não sei se vocês lembram, mas a 99 Táxi, ela validava, tipo, via meio que Google Forms, assim, a pessoa solicitava, aí isso caía lá dentro do atendimento deles e eles mesmos ligavam para um táxi poder chegar até a pessoa. Então, eles realmente validaram a ideia com o MVP. Inclusive, dentro dessa época também, começou esse papo de MVP. Então, pensa assim, a gente tá falando numa época entre 2013 e 2015, aí que as coisas começaram a estourar, aí que a gente começou a aprender. Então, não tinha muito curso, não tinha muito livro, não tinha nada específico sobre uma carreira em gestão de produtos. Ou você tava falando de agilidade, metodologias ágeis, ou você estava falando do modelo startup. Então, nessa época, o que um PO precisava fazer é receber as demandas, que vinham normalmente muito bem prontas e definidas e com prazo de entrega. Eu acho que, de certa forma, essa questão do prazo de entrega continua vindo assim até hoje, né? Risos. Mas, enfim, a gente pegava essas demandas prontas e a gente tinha que decifrar todas essas solicitações e regras de negócio, quebrar tudo isso numa linguagem mais técnica para os desenvolvedores. E depois quebrar isso em sprints, em entregas menores, fatiar, validar de certa forma com o usuário se era isso mesmo que ele queria, conseguir falar sim, conseguir falar não para os seus stakeholders. Então, aqui a gente começou a falar também sobre o PO ser esse tradutor entre negócio e tecnologia, né? Entre ser essa ponte entre os dois universos. Eu acho que hoje em dia os dois universos já estão se tornando um só. Acho que foi uma evolução que a gente teve assim ao longo do tempo. Mas de fato era uma visão mais limitada do nosso papel. Se eu fosse falar hoje, 2025, a gente não gasta a maior parte do nosso tempo, ou não deveria, sendo Product Manager, gastando a maior parte do nosso tempo fazendo o que um PO faz. Que é quebrar história, que é refinar sprint, fazer cerimônia e etc, tá? Outro ponto importante que eu falei das startups. O livro Startup Enxuta, eu lembro que foi o primeiro livro que eu li, que a minha mente, assim, estourou do tipo, nossa, eu quero muito fazer isso, eu quero muito viver isso. Ele foi lançado em 2012, e foi aí que a gente começou a falar de MVP. Não pensa, gente, pode parecer muito tempo, mas a gente tá falando aí de 12 anos, né? 13, né? Que a gente tá em 2025. É pouco tempo, né? Se a gente for pensar em outras carreiras, sei lá, marketing, um contador, um advogado. Olha quanta história tem uma profissão. A gente ainda está se adaptando. Acho que é por isso que também a gente teve tantas mudanças, tantas reprioridades do que era o papel mais importante da pessoa de produto. Lá em 2012, com essa questão do MVP, foi a primeira grande transição que a gente fez, assim, que a gente percebeu que o papel do Product Owner dentro do Scrum, ok, mas ele não poderia se limitar só a isso, porque o Scrum era uma metodologia de desenvolvimento de software. E quando a gente pega um startup enxuta, a gente começou a ver sobre validação, sobre MVP, sobre testar hipóteses, né? Sobre testar rápido, errar, pivotar ideias. Então, o Scrum não falava absolutamente nada sobre isso. E aí veio, acho que a primeira evolução. Tipo, não dá pro PO ser só a pessoa do Scrum. Ele vai ter que ser mais do que isso. E aí junto veio o boom das startups. Esse boom das startups, ele aconteceu assim entre 2015 e 2020. Foi realmente uma fase da economia que a gente não tinha visto antes. Tanto lá fora, tipo, de empresas se digitalizando, mas também cases brasileiros de destaque. Por exemplo, o Mercado Livre e iFood. O Mercado Livre conseguiu romper barreiras assim de digitalização, de experiência de usuário, que eu acho que os outros e-commerces assim teve que correr muito para alcançar. E em muitas partes não alcançaram até hoje, mesmo tantos anos depois. E eu não sei se vocês lembram, mas o Mercado Livre, quando ele começou,
ele não passava a mesma confiança que passa hoje, né? A gente achava que o Mercado Livre vendia coisas que eram falsas, que não tinha nota, que vendia até coisas proibidas. Eles conseguiram romper várias e várias barreiras. O iFood também, pensa na nossa vida. Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem iFood. Lembrando que antes do iFood, a gente pedia comida, sei lá, com o imã que ficava na geladeira ali, igual tinha o imã da geladeira do Toninho do Gás, tinha o Zezinho da pizzaria, tinha o lanche do João, que a gente ligava e ficava o imã ali. Não sei como é que vocês pediam comida antes do iFood. Se você lembra dessa época, comenta aí também. Mas foram as empresas que começaram a se destacar nessa época. E é importante saber as empresas que se destacaram, porque a tendência é que as empresas menores sigam essas empresas tendências, né? Então, hoje, 2025, a gente tá vendo muita volta do presencial. Por que que isso tem virado uma pauta? Porque a gente está vendo grandes empresas voltando para o presencial. A gente tá vendo Meta, a gente tá vendo Microsoft, e aí a gente pega um Spotify da vida que tá indo contra e tipo, não vamos voltar, vamos nos manter remoto, porque nossos funcionários não são crianças. Então, percebam que essas empresas, elas moldam a forma como a gente vê o nosso papel e a forma como as nossas empresas aqui trabalham também. Isso é um insight bem importante. Então, voltando aqui, né, dei uma distraída. Eu falei, né, o bom de ter esse canal é que eu não preciso me limitar a 1 minuto e meio. Então, às vezes eu vou dar uma desviada do assunto. Inclusive, eu lembrei aqui que nessa época, entre 2015 e 2020, surgiu aquele boom dos escritórios legais, né? Então, tinha puff, tinha videogame, tinha mesa de sinuca. Foi nessa época que popularizou. Eu acho que também esse é um dos fatores para a área de tecnologia ter começado a entrar em ascensão, né? Para ter mais profissionais, mais oferta, mais demanda. Acho que o símbolo dessa época, de 2015 a 2020, eram esses escritórios super legais, assim. Mas é isso, 2015, 2020, as empresas começaram a se popularizar, a gente começou a acompanhar Mercado Livre, iFood, essas empresas para ver como elas trabalhavam e começou a moldar o nosso trabalho para esse sentido também. Outra coisa que eu lembrei aqui, que eu acho importante falar, é que dentro dessa faixa aí de tempo, em 2017, começou uma primeira treta, assim, que dura até hoje na nossa área, que é a diferença entre Product Owner e Product Manager. Por quê? Porque, como eu comentei, o PO era um papel do Scrum. E ao longo desse tempo foi surgindo outras metodologias. Então, estourou o Safe, estourou o Kanban. Eram muitas, assim, metodologias de desenvolvimento. E com a criação desses outros livros, a gente saiu um pouco do delivery, né? Então, a gente começou a colocar dentro do nosso chapéu de produto outras responsabilidades. Analisar dados, avaliar impacto, conseguir priorizar não só o que ia ser colocado na sprint, mas qual era a estratégia mais importante. Aqui começou a se falar do Product Discovery, então a gente não iria priorizar só o que o time ia desenvolver. A gente tem que descobrir o que o time vai desenvolver. E para fazer isso, primeiro a gente tem que ter um problema em mente e não a solução. Então, se lá em 2010, 2012 a gente recebia desenvolva esse software, a gente começou a receber, olha, a gente tem um problema, a gente precisa se digitalizar, a gente precisa começar a vender online, como vamos fazer? E aí as pessoas de produto começaram através de técnicas como Design Thinking, Inception, são as duas grandes assim que eu lembro que nessa época que eu tava no Magalu, eram muito fortes, assim, de ter dinâmicas. Acho que o remoto quebrou um pouco disso, mas naquela época o Leanception era, assim, animal. Você sair em 5 dias com um produto, com um protótipo validado com o cliente, validado com a empresa. Essa era a ideia, sabe? Então, percebam que a gente fugiu totalmente do escopo ali que era só delivery. A gente começou a entrar numa seara de tentar resolver problemas, de conseguir priorizar o que gerava mais valor para o negócio, de uma forma que atendesse a melhor experiência possível do cliente e que a gente conseguisse validar rápido, entregar pequenas partes de um produto, entender se aquilo fazia sentido, pivotar se fosse necessário. E aí começou a surgir a treta que é o PO é mais tático e o PM olha para o todo, né? Então, acho que foi a primeira treta, assim, real da gestão de produtos, depois de gestão de projetos e gestão de produtos. Inclusive, nessa época aqui, teve alguns livros que eu anotei aqui para vocês verem o quanto que é recente essa área. O livro Inspired, que é o queridinho, assim, o by the book da nossa área, foi lançado em 2008. O Lean Product, que é o que eu comentei do Leanception, de uma forma diferente da gente construir, foi lançado em 2015. Então, depois disso que eles começaram a serem vistos como referências. Foi nessa época também que começou grandes plataformas, como
Nutera, PM3, que ajudou, assim, a gente a profissionalizar a área, sabe? A ter uma especialização, a ter um curso próprio para aquilo. E foi nessa época também que eu criei o meu Instagram, que é o Diário de um PO, que eu comentei com vocês. E é bem legal ver essa evolução da gente estar criando aqui agora um canal pro YouTube. Inclusive, o meu primeiro vídeo no YouTube foi uma live com a PM3. E até hoje, tá? Tem muita visualização. Tem mais de 15 mil views nesse vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição para você me ver aí novinha, quase 10 anos atrás. E outras empresas, né? Eu comentei de outras empresas aqui que foram referência nessa fase aí de 2015, 2017 até 2020. Nubank, 99Tax, Booking, OLX, chinesas como Alibaba também se tornaram muito destaque. Tem muitos livros também avaliando essas empresas. Então, acho que elas ditaram o ritmo das coisas, sabe? E aí, fechando essa época de muito aprendizado, da área se adaptando, das demandas começando a ficar mais claras do que era o nosso papel, expectativa, salário, a profissionalizar a área, veio o ano de 2020, que a gente sabe que foi uma crise tanto de sobrevivência no sentido de vida mesmo, mas para as empresas, a digitalização também virou uma questão de sobrevivência, né? Porque todo o nosso comércio, consumo, ainda era muito físico, né? Talvez o Mercado Livre, tinha alguns e-commerces já se consolidando, mas está longe de ser o que se tornou hoje em dia. Então, realmente, assim, foi uma questão de sobrevivência. E muitas empresas não sobreviveram porque os seus negócios não conseguiram se adaptar, não teve o tempo, o investimento, alguma outra empresa se destacou e acabou com outros mercados. Então, foi uma época muito difícil. Inclusive, eu lembro quando eu estava no Magazine, o Magazine já tinha aí as suas 1000 lojas e a gente tomou decisão, a empresa tomou decisão de fechar todas as lojas e a gente teve, junto com várias áreas, construir, tipo, um projeto, assim, adaptar o nosso produto para que todos os vendedores conseguissem trabalhar de casa usando o produto que eles já tinham. Então, todos os vendedores nessa época já vendiam com celular, então cada um deles tinha um celular, tinha os aplicativos para ajudar na venda, então toda venda era feita nesses aplicativos, mas era dentro da estrutura da loja física, né? Então, o cliente pagava lá no caixa, pagava no POF, né? E aí, quando veio toda essa situação, a gente teve que literalmente, assim, gente, em 3 dias, construir uma solução, pensar numa solução onde os vendedores iam vender em casa e eles iam encontrar uma forma do cliente pagar em casa também. E hoje, isso parece muito absurdo, né? Tipo, óbvio que é só mandar um link de pagamento, mandar um site, sei lá. Mas naquela época, eu era uma das pessoas que estava liderando esse Discover e não tinha, assim, soluções fáceis de integrar, soluções nativas. Tinha 1 ou 2 empresas fazendo isso a um preço totalmente absurdo e que não era de uma fácil ou rápida integração. Então, realmente, não era um foco estratégico para as empresas desse pagamento online. E acabou virando, né? Acabou virando tudo que a gente viu. Então, aqui também foi para mim um momento bem revelador da importância da pessoa de produto, porque a gente teve que coordenar com muitas áreas para conseguir fazer esse projeto sair. E, tipo, 3 dias depois teve o lockdown também, então todo mundo começou a trabalhar em casa. E aí, o resto é história e eu quero contar um pouquinho dessa época para você entender o porquê que as pessoas querem tanto migrar para a área de produto e porquê que a nossa área teve um boom de oferta, de demanda e de salário tão alta também. Seguinte, como eu comentei, depois de 2020, a digitalização virou uma questão de sobrevivência e as empresas tinham que se diferenciar de alguma forma. Por conta disso, começou a surgir, obviamente, muitas soluções voltadas para a tecnologia. Obviamente, com isso surgiu mais demanda de mais profissionais. Então, a gente começou a contratar mais desenvolvedores, mais POs, mais PMs, mais designers, né? Então, a gente viu nessa fase pessoas com 2 anos de experiência se tornando sênior. Por quê? Porque a empresa não tinha gente capacitada e precisava contratar para dar conta da demanda. Começou a surgir muitos novos produtos. As empresas começaram a investir em inovação para tentar se diferenciar, para tentar acompanhar o mercado, para tentar liberar soluções onde as empresas conseguissem conversar com os clientes, conseguissem fazer os clientes comprarem, usar os produtos, ter um entretenimento. Então, de certa forma, todos os produtos digitais tiveram um boom muito grande. iFood, delivery no geral, entrega,
questões de transporte, questões de entretenimento, jogos, redes sociais. Se a gente parar para pensar, boa parte das empresas que a gente usa hoje em dia, dos produtos que a gente usa hoje em dia, teve um boom muito grande, né, dessa fase. Então, foi um pouco disso. Quem tinha algum conhecimento num contexto específico conseguia migrar para a área mais fácil. Então, eu tenho colegas de profissão que trabalhavam, por exemplo, no saque, no atendimento ao cliente, suporte ali mesmo, atendimento, call center, e que conseguiu migrar para a área de produto, se tornando PM de uma área de um produto de pós-venda. Por quê? Porque ela tinha o domínio do negócio. E aí a empresa estava investindo nas pessoas para elas se profissionalizarem em produto. Então, era mais importante você dominar do assunto e aprender produto depois. E é por isso que começou a ter muita demanda. É por isso que muita gente conseguiu migrar de área. É por isso que tinha muito papel júnior. É por isso que os seniors ganhavam rios de dinheiro. Porque um sênior era difícil de achar nessa época. Porque a gente está falando aí de 10 anos nessa história. Então, se a pessoa começou lá em 2010, ela estava no máximo 10 anos na área, né? Sem muito conhecimento, os cursos estavam começando. Então, foi isso, assim, a gente teve uma fase de empresas dando muito benefícios, que pagava bem, que estava 100% remoto, tinha muita demanda. Então, essa digitalização impulsionou, de certa forma, a nossa carreira, porque as empresas foram forçadas a investir em tecnologia e a pessoa de produto era meio que a bola da vez, né? Igual foi o Scrum, igual foi a questão da startup, igual foi o MVP. O Product Manager foi meio que a profissão do ano, assim, por conta do Discover, né? Então, olha, esse profissional vai conseguir ajudar a gente a escolher a próxima aposta, a pensar na melhor experiência, a olhar os resultados e ver se a gente tá no caminho certo, senão a gente vai ter que mudar. Então, era uma época que a gente conseguia pivotar mais as ideias, né? Porque a gente estava nessa fase de tentar descobrir qual seria o próximo investimento. E aí foi nessa época também que a América Latina se tornou líder em investimentos de risco. Porque a América Latina era um ótimo lugar para se investir em empresas de tecnologia. Porque tem uma questão financeira, de juros, de risco, né? Que valia a pena para os investidores fazerem. E aqui eu estou dando esse contexto para explicar que nesses anos, 2020, 2021, foram anos de muito investimento nessas empresas. Foram aqui que muitas startups receberam aportes bilionários de dinheiro por conta de uma ideia que ela conseguia vender para os investidores, que seria uma ideia super disruptiva, que num curto espaço de tempo, ela ia se tornar uma das empresas mais bem avaliadas, de maior valor para esses investidores, e logo os investidores iam ganhar muito dinheiro com isso também. E como a gente estava nessa fase de novos produtos, de engajamento, de rede social, de coisas inovadoras, de tecnologia, novos aplicativos, eu sinto que era mais fácil você vender a sua ideia. Então eu quero fazer um parênteses aqui para explicar por que depois desse boom de muita demanda, muita oferta, profissional ganhando muito, muita gente migrando de área porque tinha um conhecimento específico que contribuía e ia poder ter tempo de aprender como fazer produto, benefícios, home office, salários altos e tudo mais, para o que a gente viveu em 2022 e 2023, que foi uma grande onda de layoffs e demissões em massas que aconteceram e que eu acho que foi talvez o período mais sombrio que a gente presenciou, assim, dentro da carreira de Product Manager. Eu tinha um antigo chefe que falava que dentro do ranking assim, de demissões, o último da lista sempre seria o desenvolvedor, porque ninguém conseguiria fazer esse trabalho fácil. O Product Manager, de certa forma, dá para uma outra área assumir esse papel por um tempo. O dono da empresa, o CEO. Muita empresa é criada sem área de produtos e as tomadas de decisões acontecem ali no board da diretoria. Então, isso ficava martelando na minha cabeça, sabe? Como que a gente vai se diferenciar, que valor que a gente entrega para a empresa. Todo mundo é substituível, né? Mas pensar nesse ranking, assim, tipo, o dev é o petróleo, assim, da tecnologia, é o recurso mais difícil, enquanto o Product Manager, que tem funções mais de gestão relacional, soft skill, né? De coordenar mais coisas, de certa forma também, ficou mais vulnerável a essas demissões por isso. Porque foi uma época onde a gente começou a unir papéis, juntar funções, uma mesma pessoa ocupava ali, tipo, 3 funções ao mesmo tempo.
E por que que aconteceu essas demissões em massa? Vou tentar resumir, não sou economista, não sou muito especialista nisso, tá? Mas vou tentar fazer uma explicação mais leiga aqui para você. Teve vários fatores econômicos e políticos, igual eu comentei, que favoreceu os investidores colocarem dinheiro aqui no Brasil. Porque o juros estava baixo, porque tinha muita ideia, tinha menos risco de colocar dinheiro aqui por conta dos juros baixos, tinha investimentos e tudo mais. Não sou muito especialista em economia, mas a gente via isso, né? Tanto que eu até comentei que a América Latina se tornou, assim, um dos rankings ali de empresas que mais receberam investimentos. Então, o que esses investidores de risco faziam? O investidor vem aqui, você vende a sua ideia, você mostra um plano de negócio, ó, eu tenho essa ideia, esse produto, e eu espero fazer isso, isso e isso no ano 1, no ano 2, no ano 3. Eu preciso de 100 bilhões de reais para gastar nesse primeiro ano, e com esse dinheiro eu vou gastar em investimento, em pessoas, em contratação, vou impulsionar o meu negócio, então vou colocar muito dinheiro para fazer o produto ficar famoso, para as pessoas usarem. Então, bem rápido, esse dinheiro vai retornar para os investidores. E aí os investidores davam esse dinheiro nessa primeira rodada de investimento. Então, o que a empresa fazia? Gastava esse dinheiro. Fazendo o quê? Queimando dinheiro para fazer as pessoas conhecerem o produto, usar, se engajar e tudo mais. Sem pensar muito na eficiência, na operação, na rentabilidade daquilo. Por quê? Porque quando o dinheiro acabasse, tinha uma nova rodada de investimento. E aí a empresa ia lá de novo e falava, ó, agora eu preciso de mais 50 bilhões para fazer isso, isso e isso. E a empresa ia lá e aportava, porque compensaria para ela, né? Tava todo mundo querendo descobrir qual era a próxima galinha dos ovos de ouro. E foi assim que foi passando 2020 e 2021. Só que tem um detalhe, a startup usava todo esse dinheiro que recebia, então ela tinha que gastar tudo, quando o dinheiro acabava, ela ia para a próxima rodada. Em 2021, final de 2021, as coisas começaram a mudar. Começou a aumentar a inflação, começou a aumentar a taxa de juros, teve aumento da taxa Selic, ou seja, ficou mais difícil financiar, ficou mais difícil pegar crédito, porque você ia pagar mais por aquele dinheiro, o risco ficou mais alto. Então, as empresas não estavam achando mais interessante colocar dinheiro nessas empresas, nesse país. Então, acabou os 100 bilhões, a hora que a empresa ia lá pedir os outros 50, ela falava, não quero. Inclusive, não só não quero, como eu quero saber o que é que você fez com esses 100 bilhões aí que eu te dei, que eu não recebi nada ainda desse investimento. E aí que começou a grande crise das startups. Tem gente que falava, é uma bolha e tudo mais. Mas foi uma crise porque as empresas não colocavam mais dinheiro. As empresas que receberam gastou o dinheiro sem pensar um pouco nas consequências, na rentabilidade, na operação. Então, esse boom de vagas é porque a empresa tinha dinheiro para pagar por esses funcionários, na expectativa de que ela ia colocar dinheiro, ia queimar esse dinheiro e o resultado ia vir. Então, tinha dinheiro para colocar ali. Quando parou de vir novos dinheiros, a empresa teve que começar a sobreviver com o que ela já tinha. E aí as empresas começaram a pensar, bom, eu não tenho dinheiro novo entrando. Então, eu vou ter que segurar o meu caixa, o que já tinha. Então, elas pararam de investir, tiveram que escolher o que elas iam fazer com aquele dinheiro. Fora a cobrança de justificar aquele dinheiro que já tinha sido gasto. Então, obviamente, as empresas começaram a reduzir gastos e uma das consequências foram essas demissões em massas. E, obviamente, que uma das áreas mais afetadas foram as áreas de design, no geral, de agilidade e de produto. Então, foi nesse momento que a gente, baixou muito as expectativas e a gente não via mais vagas abertas. Todas as vagas que a gente via eram super seniors, eram poucas, eram para assumir mais de um time, 2, 3, 4, 5 escopos numa única vaga. Então, a gente foi de um boom de demanda de trabalho em tecnologia e acabou se tornando um boom de layoffs ali em 2022 e 2023. E foi assim que a gente viu essa desaceleração gigante na nossa área. Foi um período muito sombrio e que também acho que foi uma outra transformação que moldou o que é esperado de um Product Manager hoje em dia. Tem 4 aprendizados que eu coloquei aqui que eu acho que, apesar de ter sido um período sombrio, acho que a gente tem que tirar um aprendizado para não acontecer e não cometer os mesmos erros, né? Primeiro é que a gente não poderia mais se preocupar, a gente não pode mais se preocupar só com a experiência, né? Produtos, eles precisam ser rentáveis, eles não podem ser só inovadores. E isso foi uma grande disrupção do que é esperado de um PM na hora de validar uma ideia, que é se ela é rentável ou não.
Outra coisa é que dados e métricas já estavam em ascensão, mas eles se tornaram indispensáveis assim para esse momento, porque como que você vai avaliar a rentabilidade de um produto se você não consegue analisar os dados de uso, de conversão, de receita, de ativação? Então, realmente se tornou uma skill indispensável. Também se tornou muito comum a gente ter um conhecimento mais profundo e uma visão mais holística da coisa. Como nesse momento a gente teve que ser mais seniors, né? Vamos dizer assim, a gente teve que se seniorizar, não sei se essa palavra existe, se seniorizar. Você também não podia dominar muito só do seu contexto, porque senão você também ficava muito vulnerável, né? E também te limita a entender se aquela ideia é importante, se aquela ideia vai funcionar na empresa como um todo. Então, a gente hoje em dia fala de conhecimento de negócio, acho que por conta dessa fase. Você não pode simplesmente dominar só do seu contexto, só muito do técnico, ou só muito daquele pedacinho do negócio. Você tem que entender como a empresa ganha dinheiro, como a empresa perde dinheiro, onde que ela está colocando mais investimento. E, por fim, produtividade e eficiência se tornaram requisitos básicos. Nessa época do lockdown, a gente estava trabalhando de casa, a gente via times que tinha um PM, um APM, um PO, tipo 3 pessoas de produto ocupando o mesmo squad que tinha, sei lá, 4, 5 desenvolvedores. Sabe aquele termo assim que tem mais cacique do que índio? Era meio que isso que a gente via. Então, isso não era produtivo, não era eficiente, né? Você não está utilizando o melhor dos recursos e das competências daquela pessoa. É por isso que hoje, agora, 2024, 2025, a gente ainda tem visto poucas vagas para entrantes na profissão. Porque a gente precisa de uma pessoa que seja produtiva, que seja eficiente, e para isso ela precisa de certo conhecimento. Ela tem que ter um conhecimento mais profundo do negócio. Uma pessoa júnior, com pouca bagagem, não tem tempo, né? Não tem tempo de estrada para ganhar esse conhecimento. Métrica é uma coisa bem difícil de aprender. E, além de tudo, tem que ter essa visão de negócio. Então, acho que tudo isso culminou na pessoa de produto que a gente vê hoje. Uma pessoa voltada para o negócio, que tem um foco em produtividade e eficiência do seu próprio trabalho e de conseguir trazer essa eficiência para o seu produto e conseguir provar que os investimentos que a empresa faz naquele squad, ela é retornada em rentabilidade para a empresa. Seja reduzindo custo, seja aumentando receita, né? Os produtos, normalmente, eles estão atendendo uma dessas duas demandas. Ou eu estou gerando receita, ou eu estou reduzindo custo para aumentar essa rentabilidade e aumentar essa eficiência. E assim a gente fecha esse papel, que é um papel muito mais analítico, que é um papel muito mais conectado com o negócio, que a parte de produtividade e eficiência ela tem que ir além do que você ser produtivo, mas também conseguir fazer o seu time ser mais produtivo, entregar mais, fazer mais com menos, pensar nessa eficiência e conseguir utilizar todos esses conhecimentos de dados, de soft skill, de negociação, de comunicação, para fazer essa entrega de valor para a empresa e provar o nosso valor assim como profissional, né? Realmente ser um product manager que entrega valor para a empresa. Então, acho que esse é um resumo geral, assim, dos anos 2000 até agora. Eu foquei mais de 2010 para frente, porque também é onde eu mesma vivi. Agora, para a gente fechar, o que eu vejo assim, de tendência para 2025, o que você deveria esperar e se preparar? O uso da inteligência artificial, mas não sim para criar produtos de inteligência, mas para otimizar a sua própria produtividade e a produtividade do seu time. A área de produto reportar mais para negócio do que para tecnologia. Eu sempre vi a área de produto dentro da área de tecnologia, né, como reportando para TI. E agora eu vejo uma tendência das empresas verem esse profissional como um profissional de negócio, até mesmo reportando para a área de negócio. Vagas mais seniors ainda e oportunidades mais limitadas para transição de carreira por conta de tudo isso que eu acabei de comentar. E eu acho que também a gente vai ver um papel de PM mais focado em especialistas e contribuidores individuais, esse é um ponto importante, mais do que papéis de gestão, como o papel do GPM que a gente vê. Muito por conta dessa questão de eficiência, de produtividade, a gente está vendo times com mais PMs, com um GPM liderando mais pessoas e não mais um GPM para 2, 3 PMs. Então, eu acredito mais nessa vertente de se especializar, ter mais contribuidor individual e menos oportunidade de gestão e liderança. E para a gente encerrar,
Eu acho que no final de tudo, pra mim é como uma analogia assim do que a gente faz na academia, né? A gente faz o que a gente dá conta. Então, quando a gente começa a treinar, a gente dá conta de puxar um pezinho aqui de 1 quilo em cada braço e é isso que a gente consegue. Era mais ou menos o que a gente viu lá em 2013, 2010 com o papel do P.O. E com o passar do tempo, conforme a gente vai treinando, a gente vai ganhando musculatura. Essa musculatura vai permitindo que a gente faça mais coisas. E quando você não desiste, que você continua treinando, esse resultado começa a surgir. Então, eu não acho que a gente tem um acúmulo de função. Eu acredito muito que é isso. A gente começou a treinar, ganhar musculatura, assumir novos papéis, novas responsabilidades, que tem um lado muito positivo, porque você começa a contribuir mais com o negócio, e eu acho isso surreal, ver as coisas acontecerem cada vez mais lá de cima, cada vez conseguir participar mais das decisões do board. E é claro, né, gente? Tem gente que consegue treinar tomando whey, creatina, super coffee, tendo personal trainer e etc. E tem quem só tem uma garrafinha e um sonho. Isso sempre vai acontecer. E eu acho que esse é um tema aí pra gente discutir nos próximos vídeos sobre carreira, intencionalidade, como gerenciar a sua carreira com o que você tem em mãos. Então, espero que 2025 seja um ano da gente consolidar essa nossa musculatura. Então, espero que você tenha gostado desse overview, e se você quer aí reforçar a sua musculatura em produto, ganhar essa experiência, acompanhar as tendências, realmente estar pronto para 2025, já começa aqui, ó, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum novo vídeo, e eu espero te ver nos próximos Cafés com Produto. Até mais!